papel aqui. Eu estou escrevendo aqui. Ei, Johnny, deixa eu dar uma olhada se eu não tenho uma cópia lá no carro. Tirado mais de uma, se eu tivesse, era ótimo. Sim. Mas o Júnior vai precisar também. Aí vai. O Júnior vai precisar. Pode destacar daqui. Rasgando? Pode. Você destaca e põe na obra. Eu só faço me apaixonar. Pode tirar. Pode tirar Ele tudo. dizia daqui pra lá, né? Pode tirar tudo aí. Você manda. Depois a gente corta esses bichinhos. Ei, Júnior, vou tirar pra mim e pra você. Agora, deixa lá da ontem. Pegar uma coisinha, tudo bom, querido? Ele já adquiriu o livro, ele já adquiriu o livro do rapaz, aí ele vai passar os recursos, aí eu pego o outro livro do rapaz. No caso, Sente aqui, Alfredo. Pena forte. Sente, eu vou pegar uma água assim. Então vai ter que tirar essa cópia aqui, né? Pra você levar isso. É pra prova, é? Eu vou levar, meu filho. Eu vou tirar a cópia disso aqui. Já tem a tua, né? Já. Vá. Se tiver, ó, tem dinheiro? Tem? Eu peço emprestado aqui. Tizinho. Doutor, professor, como é que estão as coisas? Como é que está a nossa igreja lá? Tá bem, graças a Deus. Rapaz, você envolveu a família toda pelo que eu vi, né? Senhores, posso dar uma sugestão? A partir do nosso amigo lá, podemos começar. A prova pode ser debatida, tá certo? Tá certo. Então você, por exemplo, vou dar uma sugestão, tá? A não ser que vocês entendam diferente. Começando pelo Júnior. Júnior, você pega a primeira questão, lê a primeira questão, aí elege um colega para ir lendo a questão e lendo o texto. Aí vamos debatendo, interagindo, aí a conclusão coletiva pode ser a resposta para cada um, a mesma, não tem problema, porque na verdade o objetivo aqui não é avaliar quem é o melhor, mas se entendeu a essência do conteúdo da matéria, ok? Beber na fonte, como a gente falou. Vamos lá. Agora existe assunto, Número 1. existe assunto aqui que Analisando a exigência do Supremo Tribunal Federal, STF, que lançou no dia 11 de outubro de 2013 edital de concurso público para o cargo de analista judiciário, especialista em comunicação social, comente seu entendimento a partir da decisão que derrubou a exigência do diploma de jornalista. essa matéria aqui, como é que eu vou comentar o que eu não tenho acesso? Essa informação é que ela está. Página 13. Página Começa a partir da 13. Essa é uma das razões, nobre colega Emílio, da objetividade da prova, é levar a discussão a partir do foco temático. Quem faz a leitura, página 13, quem vai fazer a leitura? Página 13. O Supremo Tribunal Federal lançou, no dia 11 de outubro de 2013, edital de concurso público para o cargo de analista judiciário, especialista em comunicação social. Para a inscrição, o Supremo Tribunal exige, conforme o edital, diploma devidamente registrado de curso de nível superior de graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro na Delegacia Regional do Trabalho. Muito bem. Continuando, A jornalista. a jornalista, Emílio. A jornalista Cláudia Souza, escrevendo matéria em site da Associação Brasileira de Imprensa, refere-se que o requisito para a inscrição revela postura contraditória do Supremo Tribunal Federal, já que em 17 de junho de 2009, o órgão decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. O entendimento foi de que o artigo 4º, inciso 5º do Decreto-Lei 972/1969, baixado durante o regime militar, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que as exigências nele contidas ferem a liberdade de imprensa e contrariam o direito à livre manifestação do pensamento inscrita no artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Com todo respeito à capacidade da ilustre jornalista Cláudia Souza, o autor entende que não existe contradição, pois uma coisa é a atividade profissional livre e outra é a função pública com especificidade. O legislador ordinário pode regular profissões, a ditadura não.
O interesse público pode fixar critérios para exercício de funções, através de editais que regulem aspectos de determinadas atividades. Comentamos no curso do livro que a proposta de emenda constitucional PEC 206/2012, que pretende reinstituir a exigência de diploma de curso superior de jornalismo com requisito para o exercício da profissão, torna-se ineficaz, pois não é um instrumento constitucional adequado. Na prática, os deputados querem apenas agradar os jornalistas com diploma, pois sem lei ordinária, a norma será apenas um discurso constitucional sem operabilidade no mundo jurídico. Ok, agora a partir do questionamento, refaça a primeira pergunta, por gentileza, Júnior. Analisando a exigência do Supremo Tribunal Federal, que lançou no dia 11 de outubro de 2013, edital de concurso público para o cargo de analista judiciário, especialista em comunicação social. Comente seu entendimento a partir da decisão que derrubou a exigência do diploma de jornalista. Convido o grupo para interpretar coletivamente, fiquem à vontade, entendendo que o objetivo da avaliação do provão é um entendimento intelectual da norma, e não necessariamente a seleção de quem é melhor. Portanto, fiquem à vontade para, em grupo, avançar nos entendimentos e depois na resposta individual de cada um. Começando pelo nosso nobre Omar. Odimar. Meu entendimento. O Supremo Tribunal Federal, respondendo, o Supremo Tribunal Federal lançou no dia 11 de outubro de 2013 edital de concurso público que seleciona eu estou precisando entender aqui, para um cargo público, parênteses, é uma coisa. O Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2009, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Entre parênteses, é outra coisa. Como se trata de coisas diferentes, não guarda coerência, superior, contradição. Todavia, como em todo texto legal está presente a questão da interpretação, ao envolver o entendimento do artigo 4º, inciso 5º, do Decreto-Lei 972 de 69, referenciado ao Pacto de São José da Costa Rica, no que diz respeito à liberdade de imprensa e à livre manifestação do pensamento, pode parecer confusão para o mal entendedor. Na opinião do senhor, houve ou não contradição? Não houve contradição. Júnior, qual é a sua opinião após a leitura do texto e a interpretação do nobre jornalista? A partir do que falou o nosso jornalista Odimar. Eu também concordo que não tenha havido a contradição de acordo com como está aqui o texto, né? Quando ele diz aqui, comentamos no curso do livro que a proposta de emenda constitucional 206/2012, que pretende restituir a exigência de diploma de curso superior de jornalista como requisito para o exercício de profissão, torna-se ineficaz, pois não é instrumento constitucional adequado na prática. Os deputados querem apenas agradar os jornalistas com diploma, pois sem lei ordinária a norma será apenas um discurso constitucional sem operabilidade no mundo jurídico. Vamos fazer um nexo causal entre a questão. No seu entendimento, não há contradição. Não. Quer dizer que o Supremo apenas entende que não há a necessidade da exigência de um diploma e depois faz um edital pedindo o diploma. Na sua opinião, não há contradição?
Olha que a intenção é confundi-lo, mas se você não tem confusão sobre o entendimento, você vai sair nota 10. Acho que o Johnny levou para tirar a apostila, foi a minha e a minha não tem mais o questionário. Não, fique tranquila. Tô ligando pra ele, não, acompanhar. ok? Não, ele vem. Vamos em frente. Enquanto reflete o nobre jornalista Júnior Tizim, você ouviu a opinião do outro colega na posição de relator, a pedido do professor da questão, ele entende que não há contradição. A julgar pela fala dele, pela fala do seu colega jornalista e do conteúdo abordado, você acha que houve contradição? O aspecto, nós temos dois aspectos, no meu entender, nós temos dois aspectos aí. O aspecto político para tratar do assunto, da questão, e o aspecto jurídico. Assim é meu entendimento. Agora, eu precisaria de aprofundar mais o debate para fazer com consciência essa separação. De acordo com as colocações, os debates entre os deputados, os geradores da lei, há uma contradição. Permita só uma parte. Permita só uma partezinha. Essa primeira questão, ela se limita exclusivamente a apenas dizer houve contradição ou não na decisão do Supremo. Porque a questão dos deputados vai para a questão da PEC, que vai ser discutida lá na frente. Então, por se tratar de uma objetividade de prova e sem querer, longe de mim, cercear a liberdade de expressão, eu quero pedir aos colegas que se concentrem na questão do Supremo. Muito bem. Só no Supremo. Depois nós vamos para o debate dos deputados. Nesse caso não há contradição. Certo. Entender? Não há contradição. Ok. Ilustre Emídio. Júnior, se posiciona, não houve contradição. Ok. O Emídio é o nosso próximo a responder antes de irmos para a segunda. Há um excesso de luminosidade aqui na câmera vindo da porta da janela. Gentileza, fechar a janela. Estamos aqui na Avenida Dom Manuel, na sede da SEG, na biblioteca. Beleza, pronto. Já temos luminosidade. Segunda questão. Emídio. Me tira uma dúvida, por favor. Pois não. Bom, o Supremo, ele faz uma exigência do diploma. Para admitir um funcionário nos seus quadros. Sim, faz a exigência do diploma. A jornalista Cláudia Souza, ela escreve a matéria, né, no site da Associação Brasileira de Imprensa, Pois não. que há uma contradição quanto à exigência, porque algum tempo antes, esse mesmo tribunal, Superior Tribunal, né, Supremo Tribunal Federal, ele não recepcionou essa exigência. Mas para a iniciativa privada em relação ao registro profissional, né? Sim, mas ele... Aí não se trata de registro profissional. Em 2009, né, o órgão decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Analista. Está aqui, olha. A jornalista Cláudia Souza escreveu em matéria no site da Associação Brasileira de Imprensa, refere-se que o requisito para a inscrição revela postura contraditória. O requisito para a inscrição com o diploma de jornalista, a exigência. Mas aí temos que levar em consideração... Em 17 de junho de 2009, o órgão decidiu pela inconstitucionalidade da exigência, que não era exigida. A inscrição aí é para o concurso, para o cargo. Como? A inscrição é para o cargo. É pro carro. Não é para jornalista. O exercício da profissão de jornalista. Judiciário, aquele judiciário. Olha, só uma observação. Fica um pouco realmente complexo para um entendimento. A primeira impressão que fica é que há inconsistência, mas não há. Existe aí um cargo público de analista judiciário. Isso. Na especificidade de comunicador, jornalista, cuja exigência é o diploma de jornalista, com registro profissional de jornalista. Para o registro profissional, principalmente na órbita do serviço privado, condicionou-se, num primeiro momento, que para o registro profissional havia a exigência do diploma de jornalista bacharel em comunicação. E o Supremo, respondendo
dentro de um processo legal, decidiu que não se exige mais para o registro profissional, lá no Ministério do Trabalho, o diploma específico de bacharel em comunicação. Então, temos que levar em mente duas coisas. O registro profissional para o cidadão mortal desenvolver atividade como jornalista no mundo privado. E o Supremo Tribunal Federal, que entendeu que para desenvolver as atividades de interesse público no âmbito do Supremo Tribunal Federal, requer-se uma qualificação técnica. Assim como hoje o Ministério do Trabalho exige que para os jornalistas sem diploma de nível superior em bacharelado em comunicação, tenha cursos e publicações como jornalista. Então a minha pergunta para o Emídio, embora tenha sido muito produtivo, foi muito produtiva essa colocação, porque o público que está aí no YouTube, no Face, nas redes sociais, assistindo agora esta não era nem para ser uma palestra, porque é uma prova, mas é um provão entre jornalistas para se discutir a norma. Aqui não tem ninguém concorrendo a um cargo público para definir quem é o melhor. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é cada vez mais qualificar e requalificar os jornalistas que estão vinculados à SEG para que esses possam ter mais legitimidade, correto? Porque legalidade vocês vão ter com o registro profissional. Mas sempre vai aparecer alguém que diz, esse pessoal aí, gaiato e tal, não tem registro, etc e tal. Minha pergunta, para terminarmos esse primeiro bloco. Houve, no seu entendimento, sim ou não, contradição? Porque, na verdade, a explicação aqui é para o exercício de um cargo público. Isso. E existe uma exige, né? Isso. Uma profissionalização através de um diploma. Isso. Quanto que ao trabalho liberal. Liberal. Trabalho, né, espontâneo. Sim. Não há exigência porque é algo pessoal. Sim. É uma aptidão, é um dom que a pessoa Pronto. tem. Não há Então, não há contradição. Morreu aí. Ok, não há contradição. Muito bem. Júnior, segunda questão. Com base no texto do livro de apoio, qual a posição da jornalista Cláudia Souza, escrevendo matéria em site da Associação Brasileira de Imprensa, ao se referir ao edital do STF, comentado na questão anterior? Quem começa, Odmar, qual é o seu comentário? Ao analisar o texto retromencionado, fica clara a posição da jornalista Cláudia Souza. 1. A jornalista entendeu que na postura contraditória do Supremo Tribunal, que há postura contraditória do Supremo Tribunal Federal quanto à exigência para inscrição do concurso e sua decisão na inconstitucionalidade, na exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. 2. A jornalista entendeu que o artigo 4º, inciso 5º do Decreto-Lei 972/69, baixado pelo regime militar, não foi recepcionado pela Constituição de 1988 e que as exigências nele contidas: a. fere a liberdade de imprensa, b. contraria o que estabelece o Pacto de São José da Costa Rica, aliás, contrariando o entendimento do autor do presente convênio. Ok, diga-me, começando com o Emídio. Emídio, você observa, aí vai ficar a seu critério. Não estou colocando palavras na boca de Vossa Excelência, estou apenas provocando a discussão. Entenda que na questão anterior chegamos à conclusão de que não há inconsistência. E aí a posição do Odmar vem justamente confirmar que o entendimento da jornalista está equivocado. Porque o Emídio colocou na questão anterior dois aspectos. A regulamentação da profissão para o mundo privado, a atividade liberal. Exatamente. E outro para a atividade de interesse público. Então, quem não concorda, começando aqui a Lenice, você ouviu a posição do Odmar, se você quiser se posicionar de forma diferente, fique à vontade, se não, você pode dizer se acompanha ou não a mesma interpretação do Odmar. Sim, acompanha. Acompanha? Tizinho? Sim, também. Inclusive, nós temos a mesma visão, porque o entendimento já vem de antes.